Fala pessoal, vamos falar de venda neste vídeo. Eu sei que todo mundo gosta de vender, mas você sabe como colocar metas de venda na farmácia? Bater metas de venda costuma ser um problema na sua farmácia, não é verdade? Eu sei que muita gente não gosta, dá trabalho, para acompanhar isso é um pouco complicado, ou você provavelmente nem sequer trabalha com metas justamente por causa disso. Então nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode, de maneira simples e eficaz, estabelecer metas inteligentes para aumentar aí as vendas na sua loja, que eu tenho certeza que você quer. Vamos lá! Eu quero começar esse vídeo mostrando para você a importância de trabalhar metas não apenas no setor de vendas da sua loja, mas sim na sua empresa como um todo. Toda empresa ela tem, ou pelo menos deveria ter, um objetivo a ser atingido, trabalhando aí um determinado prazo ou tempo estipulado para que você atinja este objetivo. Nisso, as metas são pequenos passos em direção a esse objetivo. Quando nós não temos essas metas bem definidas, nós não sabemos precisar quantos passos já foram dados em direção a esse objetivo. Ou seja, quantos passos a mais eu preciso dar para alcançar o que nós esperamos. Vamos trazer isso para um exemplo prático para ficar mais fácil de você entender. Suponha que a sua drogaria deseja faturar no primeiro trimestre do ano R$300 mil. Beleza, é um valor aceitável. Então nós podemos quebrar este valor em metas menores mensais de R$100 mil. Concorda comigo? Trimestre 3, R$100 mil, em 3, R$300 mil, a gente vai lá e bate a meta. E ainda quebrando esta pequena meta de R$100 mil em metas quinzenais, semanais ou até mesmo diária. Percebe que à medida que nós vamos quebrando aí essas metas em metas menores, fica mais fácil você enxergar o quanto falta para atingirmos o objetivo. Então aí tomar atitudes caso nós percebamos que as metas não estão sendo alcançadas, fica muito mais fácil para você dar uma manutenção nessa meta e conseguir aí conversar com os colaboradores para atingir o objetivo esperado. Percebeu qual que é a importância de você trabalhar e estabelecer metas? Mas ainda tem mais. Vamos aí um pouco mais além para você entender aí qual que é o papel da meta e o quão importante ela é, para você trabalhar isso no engajamento da sua equipe. Um colaborador com um norte que sabe o que precisa cumprir durante o dia, durante a semana ou até mesmo no mês, ele vai ter uma performance muito melhor do que um colaborador que está praticamente às cegas. Além do mais, ao atingir as metas que foram propostas, você pode recompensar este colaborador, seja aí através de uma bonificação ou mesmo com premiações como viagem, jantar, dia de folga, participação dos lucros da empresa e assim por diante. Cabe a você analisar o que fica melhor nessa premiação para ele. Mas o grande problema aqui, com relação às metas, acontece quando elas são usadas de forma inadequada. Ó, presta atenção nessa parte. Metas inalcançáveis têm o efeito contrário nos seus colaboradores. É verdade, ó, vou repetir. Metas inalcançáveis têm o efeito contrário nos seus colaboradores. Eles acabam se desmotivando, pois eles sabem que por mais que eles se esforcem, aquilo é impossível de atingir. Daí a importância de você saber estabelecer a meta inteligente na sua farmácia. Ah, Rafael, mas como é uma meta inteligente? O que eu preciso analisar, o que eu preciso disponibilizar aí como meta para os meus colaboradores para que eles consigam atingir isso? É muito simples. Toda meta, ela precisa ser inteligente e precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e principalmente ter um tempo. Vou explicar para você aqui para ficar mais fácil esses pontos. Imagine o seguinte, você reúne toda a sua equipe da farmácia e solta a seguinte meta. Pessoal, a farmácia tem como meta vender R$100 mil durante o mês. Perceba que essa meta ela não é específica. Vender R$100 mil no mês em perfumaria, vender a prazo, vender à vista no cartão, vender um único balconista R$100 mil ou toda a equipe R$100 mil. Percebe como a meta ela precisa ser um pouco específica e não tão ampla desse jeito? Nós podemos então definir uma meta um pouco mais específica, que tem aí uma meta coletiva dentro disso.
Como por exemplo, a nossa equipe de vendas precisa faturar 100 mil reais brutos no mês com a venda de itens do mix de produto atual sobre a forma de pagamento à vista. Cada vendedor terá uma meta individual de 20 mil reais para cumprir. Ao atingir a meta individual, o colaborador receberá X reais de bonificação, por exemplo. Ao atingir a meta coletiva, todos os colaboradores receberão um percentual a mais com relação a esse bônus. Percebeu a diferença entre a meta mais específica e a meta mais abrangente? Toda meta inteligente, ela também precisa ser mensurável, ou seja, é possível saber se ela foi alcançada ou não. No exemplo anterior que eu falei aqui para vocês, nós definimos vender 100 mil reais de faturamento bruto no mês. Perceba que isso é fácil de ser medido no próprio sistema da farmácia. Um exemplo de uma meta difícil de ser mensurada seria a seguinte: a farmácia tem a meta de ser a melhor farmácia da região. Veja que, além de não ser específica, esse tipo de meta é difícil de ser medida com precisão, pois o conceito de melhor vai depender das opiniões. Então, você terá que traduzir isso em forma de números ou algo um pouco mais complexo. Então tome muito cuidado com relação à meta, se ela é mensurável ou não, ok? Uma meta inteligente, ela também precisa ser atingível. Por exemplo, ao definir 100 mil reais de vendas no mês, esse valor ele precisa ser alcançável. Ao analisar o histórico aí de faturamento da sua loja, nós verificamos que a média de venda sempre foi de 30 mil reais por mês. Então, como é que você espera, no próximo mês, que os seus colaboradores consigam atingir 100 mil reais em venda? Não basta apenas você colocar uma meta na tua cabeça, é preciso que você tenha um embasamento a partir da análise do cenário da sua farmácia e analisando também se ela é atingível. Avaliando o mercado com os seus concorrentes, você consegue identificar o consumo de clientes, estrutura da farmácia, mix de produto e, analisando todos esses pontos, você consegue traçar uma meta que seja plausível, ou melhor, atingível. E se os colaboradores enxergarem que essa meta é atingível, eles vão conseguir aí trabalhar bem melhor para que seja atingida. A meta inteligente, ela também precisa ser relevante. Nós podemos traduzir o relevante para desafiadora. Se por um lado você não pode colocar uma meta inatingível, você também precisa trabalhar uma meta que desafie a sua equipe e que não seja tão fácil. Ou seja, você vai precisar que ela seja relevante e trazer um certo desafio para que seja alcançada, mas que seja possível, claro. Por exemplo, ao bater a meta no trimestre de 300 mil reais no faturamento bruto, no próximo trimestre você pode aumentar um pouco aí a régua para, por exemplo, 340 mil reais. Ou seja, nós adicionamos aí cerca de 15% no aumento da meta relacionado ao trimestre passado. Esse é só um exemplo, é claro, de tudo que você vai analisar com relação ao cenário da sua loja, mas sempre tenha um desafio para os seus colaboradores para que eles cumpram e recebam uma bonificação por isso. E por último, a meta ela precisa ter um tempo específico. O tempo nesse caso é o período de vigência da sua meta, podendo ser mensal, semanal, diário, trimestral, semestral e assim por diante. Tudo vai depender aí de como você vai trabalhar essa meta com os colaboradores. O mais importante é você estabelecer uma data de início e uma data de fim para o cumprimento dessa meta. Então, relembrando aqui, uma meta ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e, acima de tudo, ela precisa de um tempo para ser cumprida. Você adotando essas características na sua meta, você vai criar metas inteligentes que vão ajudar a sua farmácia a vender cada vez mais. Legal, né? Você já trabalha metas aí na sua loja? Deixa nos comentários pra gente aqui o tipo de meta que você utiliza e qual sua experiência relacionada a isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado você, compartilha ele também, que eu tenho certeza que pode ajudar muitas pessoas. Um abraço pra você e até o próximo vídeo.